gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é mais um da série de histórias das mulheres da Bíblia. Se você ainda não conhece a história de Diná e tá vindo nesse vídeo conhecê-la pela primeira vez, eu quero deixar alguns recados importantes aqui no início do vídeo. A história de Diná é com um tema bem sensível. Diná foi uma menina que sofreu um abuso, então se você é sensível a esse tema, eu já deixo alertado logo aqui no início do vídeo que pode ter algum gatilho pra você. Porém, eu precisava trazer a história de Diná, porque é um tema pouquíssimo falado, principalmente dentro da igreja. E, infelizmente, é algo que acontece ainda nos dias de hoje. E aconteceu com Diná, lá na época da Bíblia. Então eu trouxe Diná para contar a história dela para vocês, com a intenção de alerta, com a intenção de incentivar que isso seja falado, que seja denunciado caso esteja acontecendo. Então, se você quer assistir, deixa de enrolação e vamos pro vídeo. Olá, o meu nome é Diná e hoje eu vim contar uma história para vocês. A minha história está escrita no livro de Gênesis, no capítulo 34. Eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo não se identifique com a minha história. Ela não é tão bonita quanto eu gostaria que fosse, mas resolvi contá-la para vocês porque eu sei que, infelizmente, muitas pessoas, muitas meninas e mulheres já passaram pelo que eu passei. Eu fazia parte do povo de Israel, do povo de Deus. Eu era filha de Jacó, filha de Lia. Jacó, se vocês não sabem, meu pai, ele teve duas esposas, Lia e Raquel. Elas eram irmãs. Em algum momento, Raquel e Lia devem vir aqui contar a história dela para vocês. Mas eu era filha de Lia e de Jacó. E eu tinha outros irmãos, e nós tínhamos nos mudado há pouco tempo para a cidade de Siquém, em Canaã. E como nós havíamos acabado de se mudar para essa cidade, em um dia normal, eu resolvi sair um pouco de casa para conhecer as mulheres daquela cidade. Fazer amizade, a maioria dos meus irmãos eram homens, então eu saí para conhecer as meninas da cidade. E foi nessa situação em que Siquém me encontrou, desprotegida, sozinha. Siquém era o governador de toda aquela região, um homem que era muito respeitado, era um dos mais respeitados e importantes da casa de seu pai, Amon, que também compactuava com tudo o que o filho dele fazia. Foi nesse cenário que eu vivi um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida. Provavelmente vocês sabem que no meu tempo as mulheres tinham a questão da honra. E isso era muito importante no meu tempo, porque se uma mulher fosse desonrada, ela perdia totalmente a credibilidade diante da sociedade e ela sofria a culpa por algo que muitas vezes ela não tinha escolhido viver. E foi naquele momento que eu passei por essa situação, em que Siquém não se preocupou com o que era mais importante para mim naquele momento e se viu no direito de medir forças comigo, que estava desprotegida e não tinha o que fazer naquele momento. Se você ainda não entendeu o que aconteceu, Siquém me desonrou ali, contra a minha vontade, contra o que era certo, e eu não tive o que fazer. Depois dessa situação horrível que eu passei na minha história, Siquém, acreditem ou não, mas se apaixonou por mim
e decidiu que queria se casar comigo. E naquela época nós não tínhamos muita escolha, e se um homem quisesse se casar com a gente, bastava uma decisão do nosso pai e esse casamento acontecia. Siquém então foi de encontro ao pai dele, Amor, como eu disse antes, e pediu para que me conseguisse como esposa dele. A essa altura eu já tinha chegado em casa e contado o que tinha acontecido. Os meus irmãos estavam no campo trabalhando, então demorou um pouco até que eles soubessem, mas eu consegui contar para o meu pai. Amor, pai de Siquém, foi conversar com meu pai a pedido do seu filho, e os meus irmãos chegaram em casa. Os meus irmãos ficaram sabendo e no mesmo momento eles ficaram muito irados pelo que tinha acontecido, principalmente porque tinha sido um ato contra Israel, algo que não poderia ser compactuado, algo que não poderia acontecer. E os meus irmãos ficaram muito enraivecidos contra aquele povo. E quem não desistiu facilmente da ideia de se casar comigo e continuou indo ao encontro do meu pai, pedindo para que ele permitisse essa união, e chegou ao ponto dele mesmo ir até a minha casa, pedir para os meus irmãos que aceitassem o pedido dele, que ele faria qualquer coisa que minha família pedisse a ele. Como eu disse a vocês, ele era governador, então ele tinha muito poder na cidade que nós tínhamos acabado de chegar. Então ele ofereceu o que a minha família quisesse em troca desse casamento. Meus irmãos, então, sem que eu soubesse, estavam planejando algo em seu coração. Eles disseram para Siquém que seria vergonhoso se eles me entregassem em casamento a um homem que não fosse circuncidado. Eu não vou explicar nesse vídeo o que é a circuncisão. Se você quiser saber, a pesquisa fica por sua conta. Mas os meus irmãos disseram isso a ele, e ele estava tão convencido da ideia de se casar comigo que aceitou de bom grado ser circuncidado. Como eu não sabia o que os meus irmãos estavam planejando, foi algo que eles não contaram a ninguém, eu fiquei bem desesperada em primeiro momento, só de pensar que eu teria que me casar com aquele homem. Mas meus irmãos propuseram mais, disseram que dariam o consentimento deles para o casamento apenas se todos os homens daquela cidade fossem circuncidados. Siquém então retornou, conversou com todos os homens da cidade, e eles concordaram com a circuncisão, até para que o nosso povo estabelecesse ligação com o povo deles, podendo ali existir mais casamentos entre os povos. E eles decidiram que tudo bem, que seriam circuncidados, e aconteceu a circuncisão. Houve então a circuncisão de todos os homens daquela cidade, e ao terceiro dia, enquanto eles ainda estavam sofrendo com dores, a circuncisão era tipo uma cirurgia pequena, e ao terceiro dia, enquanto eles ainda estavam sofrendo com dores, dois dos meus irmãos, Simeão e Levi, pegaram suas espadas e simplesmente mataram a espada todos os homens daquela cidade. Eu não digo a vocês que eu concordei com o ato dos meus irmãos, até porque a ação deles atraiu sobre o nosso povo o ódio de dois outros povos. Eram os povos cananeus e os ferezeus. E isso era muito perigoso, até porque nós éramos um povo que estava em quantidade menor. Então, se esses dois povos, que a partir daquele momento nos odiavam, juntassem as suas forças e nos atacassem, nós seríamos destruídos. Mas eles sustentaram o ato que fizeram, dizendo que não foi certo o que tinha acontecido comigo. Como eu disse a vocês, eu não falo que concordei com o ato dos meus irmãos,
por todas as questões que eu já pontuei, mas eu percebo que a ação deles foi algo que Deus permitiu que acontecesse para me livrar de um homem que tinha o coração perverso diante do Senhor. Através da minha história, eu espero que você, mulher que está assistindo esse vídeo, não se sinta sozinha. Por mais que coisas ruins tenham acontecido em minha vida e sempre aconteçam na vida de várias pessoas, Deus é um Deus que nos vê. Deus é um Deus que vê tudo aquilo que nós passamos, e Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus justo e que no momento certo vai julgar com justiça todo esse mundo. Eu finalizo esse vídeo da minha história incentivando você a, assim como eu, não se calar, contar para pessoas que te amam, contar para pessoas que podem fazer justiça por você, entender que a culpa não é sua e que você não está sozinho. Entenda que além da justiça terrena que nós temos, nós também temos um Deus justo no céu, que vê todas as coisas. Que você não se sinta só e não deixe de falar. Foi de extrema importância que eu tivesse contado para minha família e eu te incentivo a fazer o mesmo, caso em algum momento você passe por qualquer situação parecida com a minha. Eu espero que não, mas se em algum momento você passar por isso, não se sinta culpado e conte para alguém. Bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. A história de Diná é sim uma história bem forte. E mais uma vez eu reforço as palavras dela. Se você, menina, mulher que está assistindo esse vídeo agora, tem passado por isso em qualquer lugar que seja, principalmente se for dentro da igreja, denuncie, fale para alguém, converse com, se você tem vergonha de falar com seu pastor, fale com uma mulher madura, com alguém da sua igreja. Você precisa contar isso para alguém, não guarde para você. E lembre-se que a culpa não é sua. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas, e se inscreva no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto por aqui e ficar por dentro dessa série de vídeos também, que se você ainda não sabe, eu tenho trazido histórias das mulheres da Bíblia. Tenho contado aqui para vocês de forma ilustrada, não sei se eu posso dizer assim, mas de forma caracterizada. Gente, não sei. Tenho contado para vocês as histórias aqui das mulheres da Bíblia de uma forma mais dinâmica e contado histórias de mulheres conhecidas e daquelas que poucos conhecem. E eu espero muito que vocês estejam gostando. É isso, gente. Me acompanha no Instagram também, que eu vou deixar em algum cantinho aí da tela. E é isso. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.